Te quero, Pedro Mariano. Aliás, te quero, Pedro Mariano. Hoje tem Corinthians, hoje tem meu timão na tela. Bom, vamos lá. Falando nisso, está de volta. Quarta-feira, Papo Cabeça, a gente está recebendo a doutora Paula Marques, psicóloga, falando aí sobre estresse pós-trauma. O que é isso? Vocês viram aí a reportagem, né? O garoto de 19 anos levou um tiro na cabeça em frente da casa dele. Você imagina o trauma desses pais. Assalto, violência sexual, tem tanta coisa. Só que muitas vezes a gente acha que está curado desse susto, desse medo, e não está. Quais são os sintomas e como é que a gente se livra disso? Bom, eu tenho uma maneira legal para você começar. O Falando Nisso e a Marabras estão sorteando agora em abril móveis para o seu quarto. Então, é só participar, você vai ficar bem feliz. Você liga 9711-1313, digita a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e responde o seguinte: qual foi a história mais legal que já aconteceu dentro da sua casa? Resposta mais criativa, leva uma cama e um guarda-roupa da Marabras. Boa sorte para você, hein? Lojas Marabras. Eles ficaram tão emocionados que pararam no ar. Mas ninguém faz, né, Pedro Mariano? Né, Luquinha? Com certeza. Olha só, Solange, a Irene Rezende mandou uma pergunta que eu tô bem interessado pela resposta dela, porque ela disse que viaja com o marido para trabalho, que ele deve ser caminhoneiro, trabalha com transporte, e ela aproveita e acompanha. Só que diz que ela tem medo de ser assaltada, de acontecer alguma coisa, ela nem abre a janela do passageiro. E quando passa a moto por perto, então que ela fica com mais medo ainda. Ela não relata, então, ela não relata que foi assaltada. Mas a gente vê tanto isso na televisão, de repente o trauma do outro pode me deixar com estresse pós-trauma. Boa pergunta, Luquinha. Não pode, não. Normalmente são situações onde a pessoa ela vivenciou aquele trauma, ela estava presente, ou foi uma coisa com ela, ou ela estava ali, ela presenciou. Pode ser um quadro de fobia. Medo, né? Fobia é medo, né? Só que é um medo exagerado. Aí ela também teria que ter alguns sintomas, que podem ser inclusive sintomas físicos, como a gente falou anteriormente. E isso tem que estar tendo um impacto muito grande na vida dela. A pessoa pode entrar numa depressão, de repente, Paula? Pode entrar num quadro depressivo, pode entrar num transtorno de ansiedade, num quadro de ansiedade muito grande. Então, precisa tratar, porque a tendência é que isso evolua gravemente até incapacitá-la para exercer algumas atividades. Olha só como é sério isso, né? Vamos ver quem está na linha. Boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dar seu nome? Isabel. Tudo bom, Isabel? Tudo. Eu gostaria de saber da doutora, não sei se ela pode me auxiliar. A minha filha tem muito sentido, muita crise de sonambulismo. Não sei se ela pode me auxiliar em algum sentido. Mas ela sempre teve isso ou começou depois de alguma coisa? Do tempo pra cá tem tido mais. Ela está estudando, ela está muito estressada. Eu não sei se isso ajuda, está atrapalhando. Não sei se é isso está fazendo. Não tem muito a ver com trauma, ou tem? Não necessariamente. Não, né? Teria que também investigar melhor esses sintomas, né? Pode estar vindo por conta da ansiedade aumentada dela, mas precisaria estar levando ela para fazer uma avaliação mais de perto. O que eu estou observando, assim, as pessoas elas estão ligando bastante essa questão do estresse pós-trauma com o medo, né? O estresse pós-trauma, ele acontece depois de uma situação. Tá? Então, como eu falei, de repente você é assaltado, vê alguém ser morto, sofre algum tipo de violência, sofre um acidente. Então, essa ação vai gerar alguma coisa em você depois que te impede de viver. Ela te bloqueia. E a doutora Paula deu alguns desses sintomas: a ansiedade, taquicardia, né? E até a depressão. Então, o medo é outra coisa. Pode até ser que seja também um estresse pós-trauma aí. Mas exatamente tem que ter alguma coisa para provocar isso, não é isso, Luquinha, que as pessoas estão falando? Verdade, verdade. E quanta coisa acontece no trânsito, né? Como a gente vê que o trânsito está realmente violento e traumatizando as pessoas. Quero convidar você para entrar no facebook.com/Falando Nisso Band, curtir nossa página, mas principalmente agora, participar da nossa enquete. Você já passou por alguma situação traumática? Sim ou não? Fique à vontade, dê a sua resposta, que já a gente fala como que está aí o pessoal falando, tá, Solange? O pessoal está perguntando se esse estresse pode virar depressão depois de um tempo e se não for tratado. Sim,
pode virar depressão ou um quadro de outros transtornos que precisa de tratamento, porque senão realmente evolui até incapacitar a pessoa de exercer suas atividades. Paula, a gente recebeu uma ligação de uma mulher que não quis se identificar e nem entrar no ar. Ela disse que quando ela era mais jovem, os pais sempre bloquearam o lado sexual, é pecado. Uhum. Hoje ela é casada, não tem o mínimo prazer com o marido e tem 3 filhos. Se isso pode ser um estresse que ela viveu no passado. Provavelmente não. Assim, Essa se ela coisa tivesse, do bloqueio dos pais. Eu acho que se ela tivesse vivido uma experiência de uma violência, de um abuso, aí a gente poderia caracterizar melhor como um quadro de estresse pós-trauma. Mas nesse caso me parece realmente situações que ela viveu na infância, né, que não foram bem trabalhadas. Ok, vamos ver quem está ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde, alô, Solange? Oi, quem é? Ai, que bom te ver, a Lúcia. Oi, Lu, Solange, tudo bom? Tudo. Diga. Eu não sei se enquadra na pergunta que você fez. Sim. Seguinte, eu fui fazer uma ressonância magnética da coluna e naquela máquina, tá? Parece um túnel, tá? Como que eu te explico? Eu sei, aquele negócio assim, né, que você entra. Exatamente. Estava indo muito bem, até que a moça me deu uma campanha e falou assim, qualquer problema você aperta. Tá. Quando entrou metade do corpo, eu já apertei. Eu não consegui fazer o exame. Após sair, tá, vim embora, e eu não fui ao teatro esses dias, a hora que apaga a luz, que vem uma outra luz mais fraquinha. Entendi. Não sei se você está me entendendo. Tô. Fica meia luz, aí você fica com medo. Isso. Aí eu vou te fazer uma perguntinha. Quando faz meia luz para namorar, você fica com medo também? Ai, Solange. Ah, te peguei. Tô brincando, minha linda, só tô querendo dar uma aliviada aí. Isso daí não tem a ver com trauma, tem a ver com fobia. Provavelmente é um quadro, eu não sei se ela já tinha era claustrofóbica, né? Mas tem mais a ver com uma questão de fobia mesmo. É fobia, né? Então a gente não pode confundir, viu, minha linda? A questão, vamos fazer um programa sobre fobia, viu, Paula? O estresse, ele acontece depois de alguma coisa, né? Então, eu, por exemplo, eu não entro em avião, mas não é só fobia, porque eu já sofri tanta coisa dentro do avião que eu fiquei com trauma de avião, entendeu? Trauma de avião. Então, eu fico morrendo de medo, entendeu? Do que você tem medo? Medo, acho que eu tenho de trovão. Por quê? Não sei, acho que é algum trauma. Não sei. O Guilherme Matos está compartilhando aqui, Sol, que uma vez ele estava com o pai, pegando uma carona com o pai, e o pai dele bateu o carro. Disse que nada aconteceu com nenhum dos dois. Mas até hoje, ele não consegue dirigir de jeito nenhum carro, mas sim moto. Como que ele faz para perder esse medo? Porque ele diz que quer ficar livre disso. Terapia. Terapia? Né, terapia. Existem terapias específicas que trabalham o medo de dirigir, né? São terapias mais focadas nesses sintomas e que normalmente dão resultados mais rápidos. Mas é terapia. Terapia. Você vai perder esse medo de dirigir, você pode ter certeza. Eu não tenho medo de dirigir, mas eu tenho medo de tanta coisa. Eu também. Não, de dirigir eu tenho medo. Tem tanta gente fazendo tanta barbaridade no trânsito, né, Solange? Dá até medo de dirigir. O povo não dá certo, o povo não avisa o que vai fazer, né? É uma beleza. Olha só, fique à vontade para participar da nossa enquete. Você já presenciou uma situação de trauma ou já passou por uma coisa assim? Fique à vontade para dar sua resposta e conversar com a gente. Fica aí que a gente já volta.